Glória a Deus. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode tomar seu assento no nome de Jesus. Abra comigo o Evangelho, segundo escreveu Lucas. Evangelho, segunda, escreveu o doutor Lucas, capítulo 1. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Evangelho segundo, escreveu o doutor Lucas, capítulo 1, vamos ver o versículo 37. Enquanto você procura, quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer a Deus pela vida do meu pastor, pela vida do meu sogro, pastor José Antônio, Deus abençoe. Minha esposa, Deus abençoe, te amo, obrigado por estar aqui. Se ninguém dá glória, você brada aí, por favor. No nome de Jesus. Meus irmãos, estou com uma palavra breve. Só que, enquanto eu estava em oração nessa madrugada, o Senhor falava muito forte comigo. Entraram pessoas aqui precisando ouvir essa canção. Talvez você deve olhar assim e falar assim: nossa, mas ele não enjoou de cantar esse louvor? Não enjoou, irmão. Eu quero que você feche seus olhos no nome de Jesus. Preste atenção na letra desse louvor, porque eu tenho certeza que o Senhor irá falar com você. Aleluia, Jesus. Com gemidos que palavras não podem explicar, eu elevo, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meias tribulações, Ele ouve o gemir. Ó Jesus, a Ti confesso, sem sentir Tua presença, você pode declarar nessa noite? Pra te servir, Jesus. Esse louvor o Senhor falou forte comigo ontem à noite. É porque sabe aquele momento que você não tem palavras nem para orar? Aquele momento que você e Deus, e por mais que você tenta arrancar palavras do fundo do poço, você não consegue. Aí desce as lágrimas nos seus olhos e o Espírito Santo ele te renova. Sabe por quê? É porque nós somos totalmente dependentes de Cristo. E o interessante é que sofrer com Jesus é bem melhor. É bem melhor do que missionário, bem melhor do que errar. É bem melhor do que ter dinheiro. Sofrer com Cristo é bem melhor. Por quê? Porque a presença dele vale mais do que ouro e que prata. Aleluia. Eu quero que você abra comigo Lucas capítulo 1, versículo 37, diz assim: porque com Deus nada será impossível. Vamos de novo. Porque com Deus nada será impossível. Meus irmãos,
Nós lemos esse versículo. Talvez sua Bíblia está dizendo, porque para Deus nada é impossível. Só que nós não nos atentamos o tamanho do nosso Deus, ou do Deus que nós servimos. Aqui em Lucas capítulo 1, versículo 5 e diante, vai narrar um texto onde o Senhor vai se apresentar a um homem chamado Zacarias. A Bíblia diz que por cerca de 400 anos, o povo não ouvia a voz de Deus. Por volta de 400 anos, o povo não estava, aleluias, entendendo o porquê de tanto silêncio. Só que agora aqui no capítulo 1, a qual nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que um homem chamado Zacarias, ele era sacerdote. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que quando esse homem ele entra dentro do templo para oferecer ali a sua adoração, a Bíblia vai dizer que ele servia o Senhor com alegria. Ele entregava a sua melhor adoração a Deus. Até então o texto vai dizer que ele era diante do Senhor um homem justo. Ele andava irrepreensivelmente diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Zacarias ele estava oferecendo a sua adoração dentro do templo, a palavra do Senhor vai nos dizer que o anjo vai se apresentar a ele, enquanto ele estava orando, oh glória. E o interessante é que quando Zacarias estava orando, a Bíblia vai dizer que o anjo se apresenta a ele. O que eu entendo é que no meio da dificuldade, no meio da aflição, o Senhor envia o teu anjo para descer com uma resposta, mas é para quem tem boca no pó, mas é para quem ora, mas é para quem entrega, mas é para quem oferece a sua melhor adoração. Então vamos ver que enquanto Zacarias estava oferecendo, o Senhor decide lá do alto céu enviar um anjo chamado Gabriel para, aleluia, entregar a resposta daquilo que ele tanto precisava, ou daquilo que ele tanto queria. A Bíblia vai dizer que enquanto Zacarias estava dando templo, oh glória, orando ao Senhor, o anjo se apresenta a ele. E quando o anjo se apresenta, eu imagino Zacarias tomando um susto, mas ele olha para o lado, a resposta que ele precisava, o anjo do Senhor entregou a ele: olha, Zacarias, ainda este ano a tua esposa irá gerar, ainda este ano a tua esposa irá ter filhos. E o Senhor falou algo no meu coração: Bruno, fala para minha igreja que entraram pessoas lá desacreditado dos sonhos, desacreditado dos projetos, mas nessa noite eu estou descendo com resposta para quem tem mão para levantar e para dar glória. Enquanto Zacarias estava continuamente indo para o templo do Senhor, e mediante toda a sua dificuldade e provação, ele não deixava de entregar a sua melhor adoração. Em quem entrega a melhor adoração tem resposta. Eu vou de novo. Quem entrega a melhor adoração tem resposta de Deus. Quem vem entregar?
Eu não sei como é que foi teu dia hoje, mas eu vim entregar a minha melhor adoração. Eu sou o primeiro, onde está o segundo? Onde está o segundo? Enquanto você adora Ele aqui, Ele está visitando a tua casa. Enquanto você adora Ele aqui, Ele está visitando o teu celeiro, Ele está visitando a tua família, Ele está visitando o teu sonho. Jesus está visitando aqui nessa noite. A Bíblia vai dizer que Zacarias avançado de idade. Zacarias avançado de idade. E a Bíblia vai dizer que ele não podia ter filhos, nem sua esposa Isabel. Só que quando o Senhor decide responder uma oração, é onde que o Senhor decide cumprir aquele texto: o choro dura uma noite e a alegria vem pelo amanhecer. Eu entendo que Zacarias, quando ele entregava a sua adoração ao Senhor, a resposta chegou. Só que o interessante é que ele foi um pouco incrédulo, pastor. Pergunte por quê? É porque aquilo que ele estava pedindo há tanto tempo, ele estava orando, pedindo a Deus ter um filho. Só que pelo passar do tempo, o seu coração gerou dentro de si uma dúvida: será que eu vou gerar ainda? Eu estou velho demais, a minha amada está velha demais. Será que eu vou ter filhos? Só que o interessante é que a oração não foi de hoje, foi a oração de anos atrás. O Senhor decide responder. Me pergunte por quê? Porque o tempo é dele, a honra é dele, a glória é para ele, o louvor é dele, tudo é para ele. E quando o anjo falou que Isabel iria gerar, ele falou assim: será que ela vai gerar mesmo? Ela está velha, ela está de idade. Só que a Bíblia vai dizer assim que quem estava do lado de fora do templo não estava entendendo o porquê da demora de Zacarias dentro do templo. Só que quando Zacarias saiu, pastor, de fora do templo, a Bíblia vai dizer assim que ele não conseguiu falar porque o Senhor cessou a sua voz. Aí aquelas pessoas que estavam lá de fora esperando Zacarias sair, imagina Zacarias falando em libras com eles. Eles ficaram sem entender, mas a Bíblia vai dizer que Zacarias foi embora para sua casa. Só que o interessante é que o Senhor tinha feito uma promessa. Para com isso, irmão. Para com isso. Olha para o teu irmão que está do salão, diga assim para ele assim: não temas. O Senhor ouviu a tua oração. Abra um parênteses aqui. Talvez você fez uma oração a Deus lá atrás, né, missionário? 10 anos atrás. Você até esquecido a oração que você fez lá atrás. Só que quando o Senhor decide responder a alguém, se manifestar com sua glória, não tem capeta que impede o agir de Deus. Aí você olha assim, talvez você está olhando: Senhor, eu orei lá atrás e até hoje nada aconteceu. Eu posso liberar uma palavra para você? Nesta noite, o Senhor está descendo com resposta para aquilo que você pediu lá atrás para Ele. Sabe por quê? Deus não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: permaneça fiel até o fim, não negue a minha palavra, porque enquanto você está aqui hoje, estou descendo com cura, estou descendo com milagre, estou descendo com resposta. Sabe por que muitas vezes você não recebe? Eu e você não recebemos?
É porque quando Deus decide falar comigo e você, não acreditamos. Eu vou de novo. Você pediu tanto para Deus e quando Deus decide se revelar para você, você desacredita daquilo que o profeta ou que o servo de Deus está liberando para você. Será que é de Deus mesmo? Será que é a voz? Não tem nem o discernimento. Só que a Bíblia vai dizer que quando Zacarias voltou para sua casa em silêncio, eu imagino Isabel esperando. Zacarias, meu amado. Ele não conseguindo falar. Só que a Bíblia diz que sim, o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor, visitou Isabel. Oh glória. E a Bíblia vai dizer que ela começou a gerar. Ela gerou. A promessa já estava dentro do seu ventre. Só que a Bíblia vai dizer sim que o anjo vai falar para ela que Maria também iria gerar. Que aquele que estava na barriga de Isabel iria vir para preparar o caminho para o Messias. E aquele que estava sobre a vida, sobre a barriga de Isabel, a Bíblia vai dizer que já estava cheio do Espírito Santo. Eu vou de novo. Enquanto João, o Batista, estava sendo gerado, pastor, ele já estava cheio do Espírito Santo. E o que eu entendo com isso é o que o Senhor, ele não faz nada pela metade. Eu vou de novo. Enquanto João estava sendo gerado, cheio do Espírito Santo, o Senhor já estava cuidando da madre de Isabel. Aí a Bíblia vai dizer assim que Isabel, já com João em sua barriga, cheio do Espírito Santo, ela vai até as montanhas. Ela vai até onde? Na casa de quem? De Maria. Chegando até a casa de Maria, pastor, só pela saudação, graça e paz, Maria, a Bíblia vai dizer que o menino se mexeu. Para com isso. Uma mulher infrutífera que não gerava. Deus mudou totalmente o cenário dela. Eu já vou liberar isso aqui já. Talvez faz tempo que você não está gerando. Eu vou de novo. Talvez faz tempo que você não está gerando. Mas como assim, irmão? Faz tempo que você não gera adoração. Faz tempo que você não gera o louvor. Faz tempo que você não gera uma palavra. Faz tempo que você não gera uma consagração. Faz tempo que você não gera um amor. Faz tempo que você não gera a união. Mas nessa noite Deus está mudando o cenário. Está falando assim, olha, vai voltar a gerar. Talvez tem gente olhando para você, está falando assim, olha, é estéril, não produz nada. Mas nessa noite eu tenho uma palavra para liberar para você. Vai voltar a gerar, vai voltar a louvar, vai voltar a pregar, vai voltar a amar, vai voltar. Tem gente olhando para você se está parado demais, aquele irmão não está produzindo. Até está frequentando os cultos, mas porém não está gerando. Só que nessa noite o Senhor falou no meu coração assim, fala para minha igreja, eu estou mudando o cenário. O cenário está de dor, está de tristeza, fica tranquilo. Para, não entendeu, né? Vou de novo. O cenário está de choro, fica tranquilo. O cenário está de sofrimento, fica tranquilo. Eu estou dando risada aí para você entender. O cenário tá de dor, de sofrimento mundial. Fica tranquilo. Sabe por quê? Hoje está chorando. Mas amanhã você vai sorrir, vai sorrir, vai sorrir, vai sorrir, vai sorrir, vai sorrir.
Só que interessante que o mesmo anjo que apresenta para Isabel tinha se apresentado também para Maria. Aleluia. Olha para você ver que lindo. Você está com a Bíblia aberta? Capítulo 1, versículo 28 diz assim, ó: E o anjo se aproximando dela disse: Salve tu que és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. Glória. Então, meus irmãos, 39. E Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região da montanha para uma cidade de Judá. Encontrou na casa de Zacarias e saudou a Elizabeth. E aconteceu que quando Elizabeth ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou do seu ventre. E Elizabeth foi cheia com o Espírito Santo. Opa! Quem que foi cheio com o Espírito Santo? Isabel foi cheia com o Espírito Santo. Pastor, mas ela já não era cheia com o Espírito Santo? Ela não era esposa de um sacerdote? Por que falou aqui que ela seria cheia do Espírito, que ela foi cheia do Espírito Santo? É porque tem pessoas, pastor, até tem promessas, mas pelo tempo e dor e sofrimento, e deixando que a aflição toma conta do coração, vai ficando vazio, ou seja, vai se alimentando o sofrimento e o Espírito vai deixando de lado. Mas vamos entender que enquanto está passando pelo sofrimento, pela dor e pela aflição, e no mesmo propósito está sendo revestido pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, pastor, automaticamente não deixa que a sua mente fique aberta para as coisas que o mundo está lhe oferecendo. E Isabel, talvez ela ficou frustrada. Por quê? Porque fazia tempo que ela não gerava, que não tinha filhos. Só que o Senhor, além de dar a bênção, renovou ela. Para. Olha para cá. Já estou finalizando. Um homem, quando tu beber água, você glorifica a Deus. Um homem, certa vez, ele pegou a sua família, ele planejou uma viagem. E quando ele planejou uma viagem, chegou o dia e essa viagem que ele planejou, tanta ansiedade, com tanta alegria, pastor, a primeira coisa que ele foi fazer, falou: olha bem, quero que você vai lá no quarto e pega a mala para mim. E a sua esposa foi, pegou a mala, e enquanto ela pegou a mala, eles colocaram tudo, pastor, de dentro dessa mala. Colocaram tudo. Tudo que eles precisavam, que ele achava que precisava, colocaram dentro de uma. Preste atenção. E enquanto eles estavam arrumando tudo, encheu a mala, encheu a bolsa, eles colocaram sobre as costas, porém estava um pouco pesado, porque eles colocaram dentro da bolsa tudo que eles achavam que precisava. Então isso se tornou para eles um peso, se tornou Eu quero que você entenda que na nossa vida, nós carregamos conosco uma bolsa, uma mochila espiritual, falando aqui, espiritualmente falando. Carregamos conosco uma bagagem. Só que no decorrer, pastor, da caminhada, nós pegamos coisas e colocamos dentro da nossa bagagem que não é para ser colocado. E isso acaba se tornando Só que o Senhor falou algo no meu coração. Tem muita gente sofrendo porque quer. Estão bem? Tem muita gente sofrendo porque quer, porque está carregando
que não é para carregar. Por isso está pesado. E o Senhor falou no meu coração: filho, fala para a minha igreja, tirar coisas que não tem necessidade de carregar, tirar para fora, descartar. Sabe por que você enfrenta a batalha espiritual? É porque você está colocando dentro da bolsa amizades que não é para. Sabe por que você enfrenta a batalha espiritual? Muitas vezes não consegue orar, não consegue louvar. É porque você está colocando dentro da sua bolsa, espiritualmente falando, pessoas que não é para estar do teu lado. Você está carregando com você situações que não é para carregar. Você está pegando coisas que não é para você pegar. Aí não é culpa de Deus. É eu e você que temos que fazer uma autoanálise daquilo que eu e você estamos carregando. Enquanto eu e você tirar tudo da mala que não é para estar, se prepara. O meu fardo não é pesado. O meu fardo é leve. Você está carregando peso porque você quer. Aí o Espírito Santo, quando nós tiramos tudo aquilo que não convém estar na nossa bagagem, o Espírito Santo vem e enche-nos. Aleluia. Versículo 42 diz assim, olha: e ela falou em alta voz, dizendo: abençoada és tu entre as mulheres, e abençoado o fruto do teu ventre. E por que motivo isso é para mim, que a mãe do meu Senhor venha a mim? Versículo 44: pois eis que assim que voz da sua saudação soou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria do meu ventre. E abençoada a que creu. Eu vou de novo para você entender. Porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. Quando Isabel chegou na casa de Maria, saltou o bebê, pastor, o milagre estava acontecendo não só para Isabel, mas também aconteceu na casa de Maria. Eu vou de novo. O milagre aconteceu. Você sabia que Isabel é prima de Maria, sim ou não? Sabia? Quem não sabia, agora está sabendo. Eu estou dizendo para você que enquanto você está aqui, o Senhor já está visitando na sua casa. Para. Eu ouvi aqui que muitas vezes somos muito egoístas, né, pastor? Pensamos só na gente. Mas você sabe que tem alguém lá na sua casa precisando de um milagre também, não sabe? Você sabia que enquanto você está conectado com Deus aqui e levando o seu pensamento ao Senhor, a sua dificuldade a Ele, Ele já está gerando sobre a sua vida uma resposta de salvação, resposta de cura. E a Bíblia diz assim, ó, que pastor, não basta somente eu ouvir o que está sendo dito. Vou de novo. Não basta eu somente ouvir, diácono missionário Júnior. Eu tenho que crer. Para. Quem precisa de cura? Eu posso liberar sobre a sua vida. Seja curado aqui nessa noite. Quem precisa de cura, seja curado aqui nessa noite. Quem precisa de porta aberta, receba a porta aberta aqui nessa noite. Quem precisa de restauração, receba a restauração aqui nessa noite. Quem precisa de salvação, receba a salvação aqui nessa noite. Quem precisa de renovo, receba renovo aqui nessa noite.
Aleluia, o Senhor está dizendo, eu estou liberando a palavra, mas não basta, você tem que acreditar o que sai da ponta desse altar. Coloca sobre os seus pés, no nome de Jesus. Maria, ela creu. Creu na promessa. E o interessante é que quando João nasceu, e o que aconteceu com Zacarias? Zacarias, quando João nasceu, ele começou a escrever o nome de João. E quando ele falou que o seu filho era João, o Senhor devolveu para ele a sua voz. De novo, enquanto você continuar sendo incrédulo, vai continuar no silêncio. Enquanto você continuar, eu vou de novo. Enquanto você continuar sendo incrédulo, vai continuar na prova. Vai continuar sendo provado. Por quê? Porque Deus falou que vai cumprir, não falou? E quando Ele cumprir, você vai ver que Ele é fiel sobre a sua vida. Prepara um louvor, banda, no nome de Jesus. E a Bíblia diz assim que quando o João ele foi crescendo, ele não ficou, pastor, dentro da sua casa. O milagre foi gerado, sim ou não? O milagre foi gerado, sim ou não? E quando o milagre foi gerado, ele não ficou quieto, sentado na cadeira, não. A Bíblia diz que ele foi para o deserto. Nossa, para o deserto. Acabou de receber a bênção e já foi para o deserto. Por quê? Porque é no meio do deserto que Deus te prova, para ver se você vai ser fiel ou não. Mas como assim? Eu acabei de ser abençoado e já vou cair para o deserto de novo, Parece até ser estranho, né? Você ser abençoado e no outro dia você já cair na prova. É porque Deus está falando assim, ó, se eu continuar deixando você na bênção, você vai esquecer de mim. Você vai preferir a bênção, mas não vai lembrar de mim. Só que Deus está dizendo assim, olha, eu vou te abençoar, mas se prepara, porque não vai parar por aí. João ia crescendo, preparando, pregando a palavra do Senhor no deserto. Nossa, vai pregar no deserto? Pastor, como que prega no deserto? E ele era cheio do Espírito Santo. O mais lindo de tudo é que quando João estava indo pregar, preparando o caminho para o Messias que estava por vir, por chegar, a Bíblia diz assim que João, o Batista, ele não pregava amor, ele não pregava bênçãos, ele pregava arrependimento. E muitas vezes falta o arrependimento no nosso coração, falta o arrependimento no nosso meio. Eu sei que é fácil a gente escutar. O que mais o ser humano gosta de ouvir é bajulação, pastor. O que mais o ser humano gosta de ouvir? Ai, tamo junto, minha amiga. Vamos comer um hot dog, um churrasco. Vamos lá no Mickey Moore. Mas aí não tem coragem de falar, você está errado. Arrepende. João Batista, ele colocava a cara. Só que ele falava aquilo que o Senhor mandava ele falar. Preparou o caminho, ia batizando. Você entende que a promessa, pastor, ela não vem carregada só para ficar parada, ela vem carregada contra as bênçãos. Me pergunte qual? Quando a promessa é feita na minha, na sua vida, a bênção do Senhor ela é recalcada, transbordante, sacudida. Ou seja, não para em nós, tem que... Para com isso. E talvez nós somos tão egoístas que quando nós somos abençoados, nós não compartilhamos a nossa bênção com quem esteve do nosso lado a todo o processo. Só que no momento de tristeza, no momento de choro, de dor, você queria um ombro amigo para chorar, você queria um abraço, uma mão estendida. Mas aí quando tá tudo bom, tudo bonito, quando o celeiro tá cheio, tá maravilhoso, aí some todo mundo. Mas Deus não quer isso, não. Quando eu e você recebemos a bênção, não para em nós, temos que transbordar aquilo que o Senhor derramou sobre a nossa vida. Aí o João Batista veio pregando, preparando o caminho, arrependei-vos, raça de víbora. Dói ouvir isso, não dói?
Você que é filho, quando a sua mãe pegou você de orelha, não sai daí. Ou paulada, ou chinelada. Doeu, não doeu? Aprendeu, não aprendeu? Então por que ficar murmurando? Então por que ficar questionando, chorando? Você não foi lá em casa? Para com isso. Para com isso. Está na prova, está doendo, mas é para aprender. Está difícil, mas é para aprender. Pastor, a dificuldade do ser humano é entender. Eu falo isso. Eu estive comentando com o missionário John esses dias. Mas como é que pode muitas pessoas não ter humildade e reconhecimento? De ter a humildade de reconhecer que é falho, reconhecer que precisa ser mudado. É difícil. É difícil. Só que quando nós entendemos que no meio das mudanças, das correções, das paradas, tem o amor de Cristo. Para com isso. Posso liberar para você que nesse altar? Nem toda correção é para te matar. Aprenda a lidar, glória, com um cajado, com a correção, com um puxão de orelha. É mais fácil, dói menos. Amém?